Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Rumo ao Pro, mais um LDP Responde. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Lucas de Paula, criador aqui do Rumo ao Pro. E hoje eu vou estar respondendo as perguntas dos meus inscritos no meu primeiro episódio do LDP Responde, beleza? Então é isso aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e lembra, quando acabar o vídeo, manda sua pergunta que eu vou ler as melhores e vou responder no próximo episódio do LDP Responde. Beleza? Pega a vinheta mais top do YouTube, Jamie Vardy, Big Fagner e Rumo ao Pro. Tamo junto! Primeira pergunta do meu parceiro Hernani Marra. O que os treinadores de hoje buscam mais em um lateral? Ataque ou defesa, drible ou velocidade? Olha, o lateral para mim, ele tem que ter um bom preparo físico. Em seguida, o lateral tem que ter um bom cruzamento. E terceiro, na minha opinião, o lateral tem que ter uma boa leitura tática, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu falei sobre isso no meu último vídeo. Um lateral hoje, ele além de ser um defensor, ele acaba sendo muitas vezes até um segundo ponta. Ele chega muitas vezes como um segundo atacante no cruzamento. Né? O meu treinador, por exemplo, aqui na Union College, ele dava as instruções que ele me passava, era que eu poderia ir para o ataque enquanto o outro lateral estava no ataque. Então o lateral esquerdo da nossa equipe ia na linha de fundo e o meu treinador aqui queria que eu estivesse ali no segundo pau para pegar uma sobra. Então eu acabava sendo o segundo ponta, né? Porque o nosso time jogava com 3 atacantes, então ia ter o lateral cruzando, o ponta esquerda na área, o centroavante na área, o ponta direita na área, no segundo pau e eu atrás dele. Então o lateral ele é um jogador que tem que ter múltiplas qualidades, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Agora, obviamente, o lateral, como o meu professor Genilson falava, é um defensor? É um defensor. Você tem que saber marcar? Tem que saber marcar. Só que os laterais que se destacam mais são aqueles que participam de jogadas de gol. Isso aí não tem como a gente negar, né? É o caso do Daniel Alves, é o caso do Marcelo, tá? Eles não se destacam muito pela parte defensiva, apesar deles serem bons defensores. Só que eles chamam a atenção por causa dos gols, por causa das assistências. O meu conselho para você, se você é lateral e está assistindo esse vídeo, é que, você tem uma boa marcação, tem um bom preparo físico, mas foque um pouco mais nas jogadas de decisão. Então, na qualidade do cruzamento, na qualidade para chegar batendo cruzado, fazendo gol, porque essa parte, a parte ofensiva, é o que realmente vai te consagrar na lateral. Tá? Os maiores laterais do mundo, os maiores laterais da história se destacaram pela parte ofensiva, especialmente nos dias de hoje. Pergunta do Gabriel Tomás Barbosa, teve 13 likes essa aqui, hein? Qual o ponta mais difícil que você já marcou? Tanto no high school, college ou no clube, né? No Clube Atlético de Adema, quando eu jogava Campeonato Paulista. Cara, eu tive o prazer de jogar com grandes jogadores, tá? Os mais famosos foram o Gabigol, Evander, aí teve o Mosquito no Vasco, e teve o André Chinhachique, que eu joguei com ele, não contra, né? Mas assim, eu já joguei contra o profissional do Colorado Rapids, do Toronto, né? Jogos amistosos. Mas eu acredito que o ponta mais famoso, o mais completo que eu joguei contra, assim, foi o Gabigol. Tem um vídeo do jogo nosso no YouTube, tá? De Adema contra Santos. E a gente jogou contra o Gabigol umas 3 vezes no Campeonato Paulista Sub-15. Tá? Foi um ano de 2011, 2012 mais ou menos que a gente se enfrentava, porque o Diadema caía na mesma chave do Santos. A nossa chave era a chave do litoral, então era Guarujá, Jabaquara, Santos, Portuguesa Santista, Diadema e alguns clubes do ABC, às vezes caiu o Mauaense, São Bernardo. Então a gente enfrentava muito o Gabigol, tinha o Douglas Abner também, que era outro famoso, tinha o Flávio Medeiros, Fernando Medeiros. Mas eu acredito que assim, o ponta de mais qualidade que eu enfrentei foi o Gabigol. Só que quando eu enfrentei ele nunca fez uma grande partida assim. Teve o Matheus Cassini, que era do Corinthians, que não vingou tanto quanto o Gabigol, mas me deu muito mais trabalho. Ele teve uma performance melhor.
E também teve o Evander do Vasco, né, que eu joguei contra ele jogava pela Seleção Brasileira Sub-17, e ele foi lá na Monte Verde fazer um amistoso contra a gente, né? Monte Verde é a high school que eu me formei, e a gente ia fazer um amistoso contra a Seleção Brasileira Sub-17. E a gente jogou tal, e nesse jogo o Evander jogou muito bem, fez 2 gols de falta. Então foram esses 3, Matheus Cassini, Gabigol e o Evander, que eu pelo menos me lembro, né? Talvez conforme o tempo for passando eu possa descobrir que eu joguei contra algum ponta que vai vingar ainda, mas dos que vingaram, que viraram profissional e que me deram trabalho, que viraram profissionais e que me deram trabalho dentro de campo foram Gabigol, Matheus Cassini e Evander, ex-Vasco. Próxima pergunta do Rony Silva. Aquele truque do Ronaldinho de começar a partida já suando e ter treinado com intensidade antes, funciona para perder um pouco de ansiedade? Olha, ele fazia um aquecimento, eu já ouvi falar dessa história, né? Eu não acredito que tenha alguma entrevista do Ronaldinho contando sobre isso. Ele fazia um aquecimento bem intenso e normalmente ele já entrava suado no jogo, né? Esquentado. E boleirada, obviamente aquecer tem os seus benefícios quando você vai treinar, quando você vai jogar. Fazer um aquecimento de qualidade pode sim melhorar a sua performance no jogo. Agora você está perguntando mais sobre a parte psicológica. Tem uma história que eu já contei aqui no canal, a seleção húngara de 1954, que era liderada pelo Puskás, né? A rapaziada mais jovem talvez não conheça o Ferenc Puskás. Existe uma história que ela já entrava aquecida no jogo. Ela fazia um aquecimento mais intenso do que as outras equipes. E se você for ver, naquela época a Hungria sempre saía ganhando de 2-0. Às vezes eles perdiam o jogo, como perderam na final para a Alemanha, mas na maioria das vezes eles ganhavam a partida no final, porque você já sai ganhando 2-0, é uma baita de uma vantagem. Então eu acredito que, tanto fisicamente quanto psicologicamente, você fazer um aquecimento mais intenso ajuda sim. Agora você tem que tomar cuidado para o aquecimento não ser tão intenso, para você gastar a sua energia que você vai precisar no jogo no aquecimento. Você tem que achar o ponto certo, um aquecimento curto, porém intenso e de qualidade. Vai trazer benefícios com certeza. Pergunta aqui do Pablo Marques. LDP, tem alguma dica para vencer o nervosismo durante uma partida importante? Pablão, eu vou te dar o conselho que o meu treinador Henrique, eu perdi o contato com ele, mas era o meu treinador da escolinha do Botafogo. E teve um dia que eu tava nervoso antes do jogo, né? Eu era um pouco mais esquentado e ele percebeu que eu tava nervoso, assim. Ele falou: Lucas, tá nervoso? Faz o seguinte, comece o jogo com jogadas fáceis, jogadas simples. O que eu quero dizer com isso? Começa dando passe, não inventa, não vai tentar um drible, não tenta um lançamento, jogadas com um nível de dificuldade maior, mais elevado. Começa, domina, toca. Domina, toca. Não tenta nem passe de primeira, mano. Só domina, toca. Domina, toca. Que aí vai acontecer o efeito do Ronaldinho. Você vai esquentando, você vai entrando no ritmo do jogo aos poucos. E aí a hora que você entrar naquele flow, que o pessoal da psicologia fala, você entra no flow do jogo, aí você começa a fazer algumas jogadas mais ousadas. Um lançamento, um drible, né? É difícil explicar o que é esse flow. Você sente quando você está jogando bola. O flow seria você tá fluindo. As coisas estão fluindo naturalmente. Mas segue esse conselho do meu professor Henrique, da escolinha do Botafogo. Um abração, Henrique, se você estiver assistindo. Comece o jogo fazendo jogadas simples, beleza? Última pergunta, Luquinha11. LDP, quantos anos você tinha quando você entrou no seu primeiro clube? Luquinha, a história é o seguinte, eu estava na escolinha do Botafogo, morava no Rio de Janeiro ainda. 2006 eu comecei a me destacar, era escolinha de society. Mas eu jogava bem, tal, fazia gol. Eu tava no nível acima da molecada da escolinha. E o meu professor, o Henrique, que eu já falei aqui no vídeo, que eu já citei aqui no vídeo, falou: pô, Lucas, você tem uma qualidade para jogar num time com um nível mais num time com um time melhor, né? Você já pode se federar no futsal e jogar um campeonato carioca. E aí ele me mandou pro Montanha Clube, que ele tinha um amigo lá, um treinador que se chamava Daniel. E, pô, cheguei lá, fiz o teste, passei e joguei meu primeiro campeonato carioca de futsal pelo Montanha Clube. Agora de campo, o primeiro campeonato que eu joguei, o primeiro clube mesmo que eu joguei foi a Portuguesa.
tá? Eu fui, depois que eu morei no Rio de Janeiro por 3 anos, em 2010 eu voltei para São Paulo, já jogava futsal e meu pai me inscreveu na peneira. É aquela história que meu pai me inscreveu na peneira de lateral, tal, não sei o que. Fiquei muito bravo, mas ele me inscreveu de lateral. E aí eu fui pra peneira como lateral, né? Ele me inscreveu de lateral por quê? Porque ele falou que não iam ter muitos moleques nessa posição. Só que, pô, quando a gente tá naquela idade, né, sub-13, sub-14, a gente quer ser atacante, fazer gol pra caramba. Só que meu pai falou, meu, me ouve, você vai chegar lá na peneira, não vai ter lateral nenhum, suas chances vão ser maiores. Depois que você entrar no time, você troca de posição, não tem problema. Falei, tá bom, tá bom. Porque eu era rápido, eu tinha as características de lateral. E aí eu fui na peneira, tinha, sei lá, 500, 600 moleques, e eu fui o único que passei. Por quê? Porque tinha menos concorrência e eu joguei muito bem. E entrei na Portuguesa de lateral, fiz algumas partidas, aí depois fui pro Palmeiras, depois eu fui pro Diadema, e aí seguiu a carreira do LDP. Mas o meu primeiro clube de futsal federado foi o Montanha Clube, e o meu primeiro clube de futebol de campo federado foi a Portuguesa de São Paulo. Beleza, boleirada? Então espero que vocês tenham gostado desse LDP Responde. Não esquece, deixa sua pergunta aqui, que eu vou ler os comentários durante essa semana. Os comentários mais legais, com mais curtidas dos inscritos, eu provavelmente vou ler e responder para vocês no próximo episódio. E boleirada, só mais uma coisa, me segue nas redes sociais, eu posto vídeo todo dia no Instagram, stories todo dia no Instagram. E se lembra, se você quer ter o melhor preparo físico da sua carreira, baixar os meus treinos e ter eles no seu celular, link aqui na descrição, rumoalpro.com, programas de treinamento, jogos 90 minutos, programas específicos para jogadores de futebol. Então se você quer melhorar sua resistência, sua velocidade, sua agilidade, até mesmo a sua técnica, tem bastantes treinos com bola e obviamente tem treinos físicos, né? Treinos sem bolas que você pode estar baixando aqui no site rumoalpro.com. E meu, é fácil, baixou no celular, tá pronto, é só abrir, clicar lá, vai ter o vídeo tutorial mostrando os exercícios, como fazer, tem séries, repetições, tudo organizado em uma rotina para você se manter motivado. E é como se você estivesse treinando comigo, eu lá te cobrando, meu irmão, beleza? Então é nóis, link aqui de tudo que eu falei na descrição. Jamie Vale, no pique do Fagner e rumo ao Pro. Tamo junto, é nóis!